Olá, vamos ver então recursos que temos aqui no ROS para criar estruturas lógicas mais complexas utilizando os parâmetros no ROS. Então, supor, por exemplo, que eu quero saber se um parâmetro foi criado, instanciado ou não. Então, a gente podia aqui fazer um pouco, gambiarra, utilizando aqui o getParam, já que ele vai retornar verdadeiro ou falso, se esse parâmetro aqui for definido ou não. Porém, a gente ainda tem que salvar numa variável e tudo mais, não é tão elegante utilizar isso. Já que a gente tem um método que faz exatamente isso. Então o nome da função é hasParam. Então, seguindo o padrão das demais funções aqui, para a gente utilizar o hasParam, a gente vai utilizar aqui nh flecha para a direita, hasParam e o nome do parâmetro. Então, pub underline rate. Então aqui ele vai retornar true, uma função booleana que retorna true ou false se esse parâmetro for definido ou não. Então, para a gente aqui exercitar um pouco e ver como é que funciona, vamos criar uma lógica que, se a gente definir qualquer um desses dois parâmetros, do pub_rate ou do initial count, a gente vai setar o custom param aqui, esse parâmetro, para true e vai mostrar uma mensagem aqui na inicialização, com um rosinho, com um roswarn. Caso a gente não tenha nenhum dos dois parâmetros definido, a gente define o custom param como falso. Então, aproveitando de essa linha aqui de código, vamos criar um if, abrir aqui os parênteses dele, já copiar esse aqui, usar uma lógica aqui ou, e a gente copia isso aqui o nome do initial count. Então a gente verifica se o pub_rate ou o initial count existem. A gente abre aqui esse parênteses, vamos colocar aqui, vamos usar o roswarn só para variar um pouco, então o roswarn parâmetros customizados. E também vamos colocar então o custom param aqui como true. Caso seja false, caso tenha condição aqui de else, vamos só colocar aqui o parâmetro como false. Só apagar ele aqui antes, não teria problema deixar, mas vamos só apagar por boa prática. Então ok, a gente criou aqui o if, vai jogar uma mensagem aqui se for customizado ou não e vai setar esse parâmetro. Okay. Vamos então compilar o nosso workspace. Então cat key underline make. Então esperar aqui compilar o nosso workspace. A gente já terminou de compilar, vamos então rodar nossa aplicação. Então só vendo aqui de volta o nosso launch file. Ele está definindo os dois parâmetros, conforme a gente tinha feito na aula anterior. Então a gente espera aparecer uma mensagem. Então ROS launch, my project bring up, counter underline cpp. Então aqui a gente já está vendo que a mensagem é amarela aqui, como a gente utilizou o roswarn. Então se a gente colocar aqui ROS param list, a gente vai ver que o custom param está definido. E se a gente der um ROS param get custom param, a gente vai ver que ele vai estar como verdadeiro. Ok. Vamos então só comentar essas duas linhas aqui, Ok. Só comentando ali. Vamos então rodar de novo a nossa aplicação aqui. E a gente já não viu mais nenhuma mensagem. Se a gente der um custom param, vai ver que está em falso. Beleza. Outro método também que a gente tem, outro recurso que a gente tem é de deletar um parâmetro. Então, eventualmente, isso pode ser útil. A gente, eu quero definir o parâmetro, depois assim, limpar ele, não ter um resquício dele, caso eu suba outra aplicação parecida e tudo mais. Então, para isso, também seguindo a mesma lógica, o método aqui é del param. Então, vamos aqui, aproveitando o que a gente tem aqui, a estrutura que a gente tem,
é, vamos verificar se vamos adicionar um novo parâmetro na nossa aplicação chamado delete_param. E a gente cria aqui um if que se o delete_param tiver existir, for definido em algum lugar, a gente vai então deletar os parâmetros logo depois que a gente terminar de toda a parte aqui de inicialização. Ok, vamos então criar um if aqui parecido com esse que a gente tinha já antes. Então if hasParam delete param, a gente faz só um rosinfo aqui. Então, deletando parâmetros. Então, só para variar, em vez de usar rosinho, vamos usar aqui o roser. E para deletar os parâmetros aqui, a gente vai ter o delete param. Então, para usar o delete param, é só colocar o nome do parâmetro que a gente quer deletar. Ops. Vamos só pegar aqui, aproveitar esse nome que está aqui. Então aqui ainda falta colocar o initial count. Beleza. Só aqui ainda faltou error aqui, né? Error. Beleza, então se tiver esse parâmetro definido, ele vai deletar os parâmetros que a gente tinha antes. Então vamos só compilar aqui novamente nosso workspace. Ok, vamos rodar então nossa aplicação. Ok, aqui a gente não tinha, né? A gente não tinha nenhum parâmetro definido. Então a gente vai ter aqui hasParam get custom param. Se der um hasParam list, não vai ter os parâmetros, né? Que a gente não definiu eles. Inclusive, quando a gente definir eles, a gente espera dar um hasParam list aqui e eles não existirem mais também. Mas a gente vai ver que no custom param vai estar em true. Pois é esse o comportamento que a gente espera. Então vamos apagar aqui. Então a gente tem que definir, né, o delete param aqui. Então vamos colocar aqui ele como um booleano. Então é delete param. A gente define ele aqui como true. Isso aqui poderia ser qualquer coisa, né? Um string ou um número mesmo, não teria interferência nesse caso. Então, vamos rodar aqui ele. E a gente está vendo aqui a mensagem vermelha aqui como erro, né? Como a gente indicou. Claro, a gente sabe que não é um erro. A gente tem um hasParam list. A única mais que a gente está vendo é o delete param. Porém, se a gente der aqui, né, um get custom param, a gente vai ver em true. E também se a gente der aqui um hostTopic hz do current count, a gente vai ver aqui que não é 1, né? A frequência de publicação é 0.4, que é justamente o 2.5 que a gente definiu aqui. Beleza. Então, mais uma última coisa aqui que é bastante interessante e acaba sendo bem comum é que aqui, né, a gente já está vendo que a gente definiu vários parâmetros aqui, cada vez tem que colocar uma linha no Launchfile, também não é algo tão agradável. Aqui um certo problema que tem aqui é que
fica um pouco complicado você reaproveitar esses parâmetros numa outra aplicação. Claro, você pode utilizar, importar esse launch file dentro do outro, mas aproveitar esses parâmetros, só eles não vai ser possível, né? Você vai ter que ler o ROS param e redefinir ele. Outra coisa também é que definir esses parâmetros de forma programática, né? Eu gerar esse arquivo aqui não vai ser algo tão simples. Então, uma outra forma de a gente definir os parâmetros, a gente pode definir esses parâmetros através de um arquivo, mais especificamente de um arquivo do tipo YAML, que é algo bem comum, principalmente na linguagem Python, esse tipo de extensão. Então, para isso, um padrão, que na verdade o YAML ele pode estar em qualquer lugar do teu sistema, basta tu conseguir apontar o caminho correto para ele. Mas o comum aqui é no nosso pacote aqui de Bring Up a gente criar uma outra pasta chamada config. E dentro dessa pasta config a gente vai criar todos os YAMLs que a gente quer utilizar. Então vamos criar aqui um novo arquivo, então myproject.yaml. Beleza, aqui. E aí, para a gente definir os nossos parâmetros, vai ser algo bastante simples. Então, vai ser simplesmente o nome do nosso parâmetro, dois pontos e o valor que a gente quer setar para ele. Então, aqui eu, por exemplo, vou botar, antes era 3.14, eu vou colocar aqui em 5. E o pub rate, eu também vou colocar aqui, era 2.5, né, o tempo de cada publicação. Vou colocar agora 0.1, então espera ver 10 Hz. Só algo que a gente tem que observar aqui, que a gente não deve deixar um espaço aqui no início. Porque se a gente deixar um espaço, por exemplo aqui, para name, e aqui a gente deixar um espaço, até ó, quando eu dei um enter ele já foi para a próxima linha com um espaço. E eu colocar aqui init igual a true. Na verdade ele vai definir o parâmetro chamado para_name barra init, e esse parâmetro é o true. Então ele vai definir essa hierarquia aqui. Claro que eventualmente isso pode ser útil também, né? Você tem toda uma sequência ali, uma árvore ali de parâmetros e de estrutura de nós, que isso pode ser conveniente também. Eventualmente você trabalhando com outros pacotes que no ROS, você vai acabar se deparando com esse tipo de estrutura. Ok, então a gente precisa agora carregar esse arquivo dentro do nosso launch file. Vamos então primeiro comentar aqui os que a gente já tem definido. Então, não costuma dar problema a gente definir várias vezes o mesmo parâmetro, mas só para ter certeza aqui dos valores que a gente está setando. E então, para a gente carregar desse arquivo, é algo bastante simples. Então, de param, a gente vai utilizar o comando então ROS param. E aí a gente vai então definir o outro dentro dessa tag em XML. A gente vai ter um parâmetro chamado command. Então, nesse caso, a gente vai ter um comando de load. E aqui a gente vai ter o path para o nosso arquivo. Então, só fechar aqui o XML. Então, aqui o path a gente pode usar aquela mesma lógica, os mesmos comandos que a gente tinha do launch file, aquela parte dos launch files, utilizando o find. Então, a gente pode usar aqui find my project bring up barra config, né? A gente criou aqui uma pasta config e aqui my project YAML. myproject.yaml. Então, na verdade, esse ROS param aqui que a gente tem na tag, ele é praticamente uma implementação do ROS param que a gente tem na linha de comando. Tanto é que quando a gente rodar aqui a aplicação, vamos rodar aqui ela. Então, a gente espera que os parâmetros sejam definidos, eles sejam deletados também, né? Mas a gente viu aqui que a gente tem aqui o initial count em 5, pub rating 0.1. Então, se a gente der um h0 current count, vai ver aqui em 10 Hz, ou seja, ele carregou do YAML. Antes a gente tinha 2.5, que estava 0.4 Hz, agora a gente tem 10 Hz. E aqui a gente também pode dar um ROS param list. E a gente vai ver aqui que não está nenhum parâmetro definido, justamente que o delete param foi utilizado, né? Então, ROS param get custom param, a gente vai ver que vai estar em true.
ok? E aqui, só um ROS_param -h, a gente vai ver aqui essas opções. Então, aquele ROS_param que a gente viu ali no Launchfile, ele é basicamente a mesma implementação desse que a gente utiliza aqui no terminal. Então, no terminal a gente também pode dar um ROS_param load e carregar a partir de um arquivo YAML, os parâmetros. Ou utilizar aqui o ROS_param dump, que ele vai salvar vários parâmetros num arquivo. E depois a gente pode carregar ele de volta no Launchfile ou linha de comando. Tem o delete também. Então no Launchfile ali a gente também poderia colocar aqui o comando um delete e colocar o nome do parâmetro que a gente quer deletar. Então a gente também consegue fazer essas manipulações no Launchfile com os parâmetros. Então, nessa parte de C++ é isso. A gente vai ver então na próxima aula como trabalhar com os parâmetros no ROS em Python.